Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Alô você! Está no ar o TJS, o jornalismo de qualidade com a credibilidade que você merece. E vamos agora para as principais manchetes desta terça-feira. Ceasa de Caratinga mantém fluxo estável, mas calor afeta a qualidade dos frutos. Documentos alerta para os cidadãos como evitar problemas futuros. Homem é preso por erro judicial após criminoso usar seus documentos. Perdeu o emprego ou mudou de trabalho? Você pode ter direito à restituição do imposto de renda. De volta ao poder? Irmão Emerson é nomeado gerente de comunicação da Câmara. Câmara de Caratinga abre 3 CPPs contra o prefeito. E veja também, justiça no caso da tragédia em Teófilo Otoni. Ministério Público acusa 2 por morte na BR-116. Estes e outros destaques você confere a partir de agora. Fique com a gente porque o TJS está no ar. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra 2 pessoas pelo trágico acidente na BR-116 em Teófilo Otoni, que tirou a vida de 39 passageiros em dezembro de 2024. O motorista da carreta e o dono da empresa responsável pelo transporte da carga podem responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O acidente ocorreu quando uma carreta carregada com mais de 100 toneladas de granito perdeu o controle e atingiu um ônibus de turismo e um carro de passeio. Um dos blocos de 36 toneladas se desprendeu e bateu no ônibus, provocando um incêndio de grandes proporções. Entre as vítimas fatais estavam crianças e um bebê de 1 ano. O motorista também foi denunciado por omissão de socorro, pois teria fugido sem prestar assistência. Já o empresário pode responder por falsidade ideológica, acusado de manipular documentos para burlar fiscalizações. O caso segue na justiça e a tragédia é considerada uma das maiores já registradas em rodovias federais desde 2007. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais é um passo importante para garantir que essa tragédia não fique impune. O acidente na BR-116, que tirou 39 vidas, foi um dos mais graves já registrados no país e expôs falhas que não podem se repetir. Agora, a Justiça precisa agir com rigor para que os responsáveis sejam responsabilizados e para que normas de segurança no transporte de carga sejam reforçadas. O que aconteceu em Teófilo Otoni não pode ser apenas mais um número nas estatísticas, mas sim um alerta para evitar novas tragédias nas rodovias. A movimentação na Ceasa de Caratinga segue dentro do esperado, com variações normais nos preços dos produtos. No entanto, as altas temperaturas e o forte sol têm acelerado a maturação dos frutos, o que pode comprometer a qualidade de alguns itens. Estamos no Ceasa de Caratinga, vamos conversar com o Generaldo Bragança, assistente técnico do Ceasa, quem vai nos falar sobre movimentação e oscilação de preços na Ceasa. Com relação à movimentação, ela está num parâmetro normal. Apesar da estabilidade nos preços da maioria dos produtos, o tomate foi uma das exceções, apresentando um aumento de R$ 130 para R$ 150 a caixa. A oscilação de preços e a qualidade dos produtos são fatores que influenciam diretamente o consumidor. Hoje o preço do tomate teve uma reaçãozinha de 130 para 150 reais. Os outros produtos permaneceram dentro da média da semana anterior, que nós já falamos com vocês.
O que tem às vezes atrapalhado aí, às vezes a maturação em excesso dos frutos, é o calor intenso da nossa região e o sol também com bastante intensidade que vem prejudicando. Mas fora isso, as coisas, graças a Deus, estão normal. A orientação da Ceasa é que os consumidores fiquem atentos à qualidade dos produtos e comparem preços antes de comprar. O calor intenso pode acelerar a deteriorização dos alimentos, tornando a escolha correta essencial para evitar desperdícios. Seria ela apalpar os frutos, ver se o fruto está firme, se ele estiver mole é porque já está perdendo. E o maior conselho que a Ceasa dá, nem sou eu, que a Ceasa dá para a dona de casa, é realmente ela pesquisar nas gôndolas, no supermercado, porque alguns produtos, às vezes, que tiveram a variedade para baixo, ela às vezes vai encontrar nas gôndolas não com esse preço, por isso que a gente prefere nem falar os preços mais baixos, mas ela precisa pesquisar. Qualquer atividade econômica precisa ser pesquisada e avaliada. Atenção, contribuintes! O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 começa em 17 de março e segue até 31 de maio. Estão isentos aqueles que receberam até R$ 2.259,20 por mês ou R$ 30.639,90 no ano passado. Mas quem não é obrigado a declarar pode ter direito à restituição. Especialistas alertam que valores retidos da fonte em casos como férias, rescisão trabalhistas ou curtos períodos de emprego podem ser devolvidos. Além disso, declarar pode evitar problemas com a Receita, especialmente para quem fez grandes compras como imóveis. Vale conferir sua situação para não perder dinheiro. Para mais informações, consulte um contador ou acesse o site da Receita Federal. E veja a seguir. Homem é preso por erro judicial após criminoso usar seus documentos. Um morador de Caratinga foi conduzido à delegacia de polícia civil devido a um mandado de prisão por roubo. No entanto, ele era inocente. Após a intervenção do advogado André Gustavo, ficou comprovado que seus documentos foram usados indevidamente por um criminoso no Espírito Santo. O caso serve de alerta para que cidadãos protejam seus dados e saibam como agir diante de situações semelhantes. O morador de Caratinga foi surpreendido ao ser detido por conta de um mandado de prisão expedido no Espírito Santo. Ele negou qualquer envolvimento no crime e buscou apoio jurídico para provar sua inocência. Nós reunimos uma série de provas e evidências documentais demonstrando que o nosso cliente era inocente, não era a pessoa que deveria estar presa, embora os dados que continham no mandado de prisão eram realmente os dados do meu cliente. Então o juiz aqui de Caratinga, atendendo um pedido, relaxou a prisão. Nem concedeu liberdade, já relaxou imediatamente a prisão. Apontando essas diversas diferenças características do indivíduo que teria que de fato ser preso lá, que foragiu da justiça, do que estava encarcerado aqui na delegacia, demonstrando sim o erro na justiça. A defesa utilizou documentos do Sistema Penitenciário do Espírito Santo, onde constavam fotos e características físicas do verdadeiro criminoso, que eram completamente diferentes das do acusado. Quando o indivíduo lá é preso, ou às vezes em Minas Gerais também, é registrado os dados do indivíduo que está entrando no sistema carcerário, através de fotografia e o colhimento das digitais desse indivíduo, além de assinaturas. Então nós conseguimos comparar, por exemplo, a habilitação do meu cliente, a assinatura que estava presente na habilitação dele, com aquela assinatura que estava no depoimento, no documento do IFOPEM do Espírito Santo, onde aí já conseguimos constatar uma grande divergência de assinatura. A fotografia, principalmente a prova cabal, a fotografia do indivíduo que constava que tinha sido preso, estava foragido, também totalmente diferente do meu cliente, né, a aparência física.
Então, com esse grande arcabouço probatório, nós conseguimos demonstrar que, de fato, a pessoa que aprontou, né, que foi presa no Espírito Santo, que utilizou os dados do meu cliente, não era a mesma pessoa. Isso pediu-se alvará de soltura na própria quinta-feira. Então, essa pessoa, na quinta-feira de tardezinha para a noite, ela foi solta na própria delegacia de polícia. Graças a Deus, aí, com os esforços e empenhos nossos, com muita ajuda aqui, né, conforme já dito aqui, da Delegacia de Polícia de Caratinga, ele permaneceu na delegacia até então, porque já tinha se constatado esse equívoco, esse erro, e na própria delegacia, assim que o alvará foi devidamente consultado no sistema de Belo Horizonte, foi colocado em liberdade. Além do transtorno da prisão indevida, o cidadão já havia enfrentado problemas com restrição de crédito devido ao uso fraudulento de seus documentos. Em 2023, conforme eu tinha até adiantado anteriormente, ele foi, né, utilizado o crediário, né, estava precisando de comprar alguma coisa e se deparou com a situação que o nome dele estava negativado. E ele não tinha feito nenhuma dívida, contraído nenhuma dívida. Então, quando ele buscou as informações, ele viu que tinha duas situações do nome dele negativado. Então, à época, com outro advogado, ele entrou na justiça pedindo a devida reparação. Uma já foi devidamente reparado, com a exclusão do nome dos cadastros inadimplentes, já recebeu até indenização. A segunda agora, eu consultando, né, no perfil aqui no site do Tribunal de Justiça, que é público, também constatei que já foi excluído o nome dele da outra negativação e está agora pendente só de receber essa indenização. Quando aconteceu uma situação nesse sentido, observe, ele não perdeu os documentos. Os dados dele foram clonados, hackeados, de alguma forma, ou seja, através de documentos físicos ou através da internet. Mas, à época, ele não tinha feito, por exemplo, uma comunicação, um boletim de ocorrência. Casos de fraude e roubo de identidade estão cada vez mais comuns. O advogado reforça a necessidade de precaução ao compartilhar informações pessoais, principalmente nas redes sociais e em links suspeitos. Todos nós temos um banco de dados nas empresas que a gente compra, as empresas telefônicas. Em algum local tem um banco de dados da gente. Então tem que ficar muito atento e cuidado, principalmente com rede social, internet no todo, e com essas mensagens que chegam para a gente também, e-mail ou SMS. A gente acha que é coisa simples, que é coisa que não tem tanto problema, mas tem sim. Infelizmente, os bandidos, eles estão à solta e a todo tempo tentando ganhar dinheiro, seja com fraude, seja com estelionato, ou, a exemplo do meu cliente, alguém utilizou o documento dele para tentar se safar de um crime cometido. Então é muita atenção e cuidado nos dados fornecidos pelas redes sociais e, se acontecer algum vazamento, alguma coisa, fazer o boletim de ocorrência. Como vimos na reportagem anterior, onde os documentos perdidos levaram à prisão de um cidadão inocente, nessa reportagem, a advogada Maria Amélia de Caratinga, que teve recentemente seus documentos furtados, conta como ocorreu o crime e orienta sobre como agir para evitar prejuízos e problemas judiciais. A advogada relata que percebeu o furto ao notar que sua bolsa deixada dentro do carro havia desaparecido. Diante da situação, sua primeira ação foi acionar a polícia militar. Minha primeira medida foi verificar se realmente, a bolsa não estava ali, se eu não havia tirado do carro. Tendo confirmado isso, imediatamente eu disquei para o 190, que é o número da Polícia Militar, e comuniquei para eles o que havia acontecido. Havia a disponibilidade de uma viatura ali naquele momento e a PM se deslocou até o local. Além do registro policial, a advogada recomenda que as vítimas busquem outros órgãos para evitar problemas futuros, como a delegacia da Polícia Civil ou o registro do boletim de ocorrência online. A primeira medida, Roberto, se tiver acontecido naquele momento e você tiver tomado conhecimento que foi furtado no caso, ou se você tiver sofrido um roubo, é ligar para a Polícia Militar. Liga para o 190, comunica o que aconteceu, se houver condições ali naquele momento. Agora, se for um caso de furto, por exemplo, você estava dormindo, acordou no outro dia e percebeu que algum pertence da sua casa foi furtado, e você não viu aquele acontecimento. Aciona a Polícia Militar. Se não houver uma viatura disponível naquele momento, como já não há
uma iminência de perigo, você pode ir até a delegacia da Polícia Civil da sua cidade, ou você também pode registrar um boletim de ocorrência de forma online, né, para os casos de furto especificamente. Caso os documentos furtados sejam utilizados indevidamente, a vítima deve buscar auxílio jurídico e registrar o ocorrido, já que o boletim de ocorrência serve como prova para isentar a pessoa de responsabilidades futuras. Você teve seus documentos pessoais roubados, CNH, carteira de identidade. Quando você for registrar o boletim de ocorrência, você precisa descrever, listar ali para a polícia os documentos que você teve furtado. Então, inclusive, uma dica que eu dou, é importante, é imprescindível, na verdade, que nós, cidadãos, né, a gente transite portando um documento, mas porte somente o necessário. Eu, por exemplo, né, estava com todos os meus documentos pessoais ali. Então, aconselho, tem CNH? Transite só com a CNH. E quando for registrar o boletim de ocorrência, liste, porque isso vai te proteger caso alguém venha utilizar os seus documentos de forma indevida, que seja para fraude, que seja para cometer algum crime. É esse boletim de ocorrência que vai te eximir de uma responsabilidade futura por alguém estar utilizando os seus documentos de forma indevida. A advogada destaca que portar apenas um documento essencial pode minimizar riscos e evitar problemas. Além disso, se houver indícios de uso indevido dos dados, é importante agir rapidamente. Prevenir dentro do possível. Então, por exemplo, com relação a documentos, busque portar somente um documento de identificação, o necessário. Essa é uma forma de você, ao menos, minimizar os riscos e as consequências de um furto ou de um roubo. Agora, uma vez que aconteceu o problema, você sofreu esse crime, a orientação que eu dou, se você tomar conhecimento que os seus documentos foram utilizados para fazer um empréstimo bancário, para cometimento de um crime, como foi esse caso, né, que chegou a ter um mandato de prisão em aberto, a primeira coisa é você procurar um advogado para você tomar o conhecimento da dimensão do que está acontecendo ali com esse uso indevido dos seus documentos. Se for uma questão de fraude bancária, por exemplo, não que seja mais simples, mas não é da seara criminal em si, vamos dizer assim, você pode procurar o PROCON municipal. Fizeram um empréstimo no seu nome utilizando os documentos. Você se dirige até o PROCON municipal, o PROCON ali vai te orientar e vai entrar em contato com essa empresa, com esse banco, né, instituição financeira, para notificá-los, comunicando que você não realizou aquele empréstimo. A Câmara Municipal de Caratinga tem um novo gerente de comunicação. O presidente da casa, Cleider Costa de Medeiros, conhecido como Cleidinho, nomeou Emerson da Silva Matos, o irmão Emerson, para o cargo. A nomeação foi oficializada em portaria publicada no último dia 6 de março. O que chama a atenção é que, ainda neste ano, irmão Emerson assumiu o cargo de secretário de obras do município, indicado pelo prefeito, Dr. Giovanni, mas foi afastado a pedido do Ministério Público. A justificativa foi um processo por corrupção ativa que supostamente suspenderia seus direitos políticos. Irmão Emerson recorreu, alegando não haver condenação definitiva. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou que ele mantém seus direitos políticos até o julgamento final do recurso, permitindo sua nomeação para cargos públicos. Agora, a decisão gera repercussão e deve seguir em debate nos próximos. E veja a seguir, MEC lança programa para ampliar acesso ao ensino técnico com bolsa de R$ 200. O Ministério da Educação lançou um novo programa para ampliar o acesso de estudantes da rede pública ao ensino técnico. Chamado de Partiu IF, o projeto oferece reforço educacional e auxílio financeiro de R$ 200 por mês para jovens em situação de vulnerabilidade.
O objetivo é preparar os estudantes para as provas dos institutos federais, garantindo mais igualdade de oportunidades. Terão prioridade no programa jovens negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda. A meta do governo é beneficiar 78 mil alunos até 2027, com um investimento de 463 milhões de reais. Somente em 2025 serão abertas 26 mil vagas. Além das aulas, o Partiu IF oferecerá suporte psicopedagógico para acompanhar o desempenho dos estudantes. As aulas começam no próximo sábado, dia 15 de março, com 650 turmas espalhadas pelo país. O projeto já foi testado no Instituto Federal do Sul de Minas, em Pouso Alegre, e agora será expandido. Ipatinga registra a primeira morte por chikungunya no Vale do Aço em 2025. A vítima foi um idoso com mais de 80 anos, que tinha hipertensão e diabetes. A cidade já contabiliza 107 casos confirmados, enquanto a região da Superintendência de Saúde de Coronel Fabriciano soma 291 registros e 344 suspeitas em investigação. Essa é a segunda morte pela doença em Minas Gerais, sendo a primeira em Acerburgo, no sul do estado. As autoridades reforçam o alerta para a prevenção contra o Aedes aegypti, transmissor da chikungunya, e da dengue. Eliminar focos de água parada é essencial para evitar novos casos. A Câmara Municipal de Caratinga aprovou a abertura de 3 comissões parlamentares processantes para investigar denúncias contra a gestão do prefeito Dr. Giovanni Correia. A decisão foi tomada quase por unanimidade, com 15 votos a favor e 1 abstenção. As comissões têm um prazo de 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar um relatório final, que poderá levar à cassação ou absolvição do prefeito. O presidente da Câmara, Cleider Costa, explicou como será o andamento das investigações das 3 CPPs e ressaltou que os vereadores terão 90 dias para apurar os fatos e emitir um parecer. Essa reunião, teve 3 denúncias contra o atual governo, e foi aprovada quase unanimemente pelos vereadores, por 15 votos a favor e 1 abstenção. Então os vereadores agora terão 90 dias das 3 comissões, da CPP1, CPP2, CPP3, terão 90 dias para fazer um desfecho. Ou as denúncias estão corretas ou elas estão incorretas. Então vai depender dos vereadores, da comissão agora, para dar o parecer final. Aí, no final, em 90 dias, aí vai ser lido em plenário, porque os vereadores olhou na comissão, e vai ser aquele relatório, e aí sim, ou vai caçar o prefeito ou absolver o prefeito. As denúncias investigadas pelas comissões tratam de diferentes irregularidades. O vereador Elzo Martins, que faz parte das 3 CPPs, detalhou o teor da primeira denúncia, que envolve o uso indevido de senhas de acesso ao sistema da prefeitura. Essa primeira denúncia, pelo que a gente pôde ver ali, no tempo bem rápido, lógico que a gente ainda vai analisar tudo com muito critério, com muito cuidado, mas trata-se de uma questão de senhas que dão acesso total ao sistema da prefeitura, que estavam sendo usadas por pessoas que não deveriam usá-las e estavam também sendo usadas, segundo a denúncia, em computadores não oficiais. Por exemplo, você imagina eu com meu notebook acessar um sistema da prefeitura e ter milhões ali no sistema na minha mão, na minha casa, por exemplo. Então, assim, basicamente o teor dessa denúncia é esse. Já a segunda denúncia, segundo o vereador Juarez, envolve uma possível irregularidade em uma licitação de transporte, onde um assessor do executivo teria procuração para movimentar a empresa contratada. Essa segunda denúncia trata-se de uma licitação ou uma inexigibilidade de licitação de uma empresa de transporte, ao qual um diretor, um assessor do executivo tem uma procuração da empresa para praticamente todas as movimentações. A terceira denúncia
questiona um possível favorecimento a uma empresa que teria se beneficiado de manobras para ocultar a divulgação de uma licitação no site da Prefeitura. O vereador José Cordeiro destacou a gravidade da acusação e afirmou que o caso precisa ser minuciosamente investigado. A terceira denúncia, ela é uma denúncia que traz favorecimento à OCEP, ação e o desenvolvimento. Então, essa empresa, segundo a denúncia, ela foi favorecida, também vem dizendo que não houve a publicidade devida, que em determinado momento, por uma questão de uma manobra, houve a remoção da questão da divulgação dessa licitação lá no site eletrônico da Prefeitura. Os vereadores reforçaram o compromisso com a transparência e a imparcialidade no processo. O vereador José Cordeiro explicou que após os 90 dias de investigação, será elaborado um relatório que será votado em plenário. Os demais vereadores em plenário poderem estar votando com o relator ou contra o relator. Se o voto do relator for pela cassação, quem acompanhar o relator vai ser pela cassação. Se o voto do relator for pela absolvição das acusações, quem for acompanhar o relator vai estar também absolvendo. Tragédia em Ibirité, na Grande Belo Horizonte. A biomédica Miqueias Nunes de Oliveira, de 33 anos, natural do distrito de Palmeiras do Manhuaçu, foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro dentro da clínica onde trabalhava nesta segunda-feira. Segundo a polícia, o agressor de 33 anos não aceitava o fim do relacionamento e foi até o local na tentativa de reatar. Diante da recusa de Miqueias, ele a atacou com um canivete durante um atendimento. A cliente que presenciou o crime acionou a polícia quando os agentes chegaram. A biomédica já estava sem vida. O autor do crime foi encontrado ao lado do corpo ferido após tentar tirar a própria vida. Ele foi socorrido sob escolta policial e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem. O corpo de Miqueia Nunes, conhecida como doutora Keia Oliveira, foi levado para o Instituto Médico Legal e será sepultado nesta terça-feira em Simonésia. A tragédia gerou grande comoção entre amigos e pacientes, que lamentaram a perda da profissional reconhecida por sua dedicação e carinho com os pacientes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Mais um caso brutal de homicídio que choca e entristece. A morte de Miqueias Nunes de Oliveira reforça a urgência de discutirmos a violência contra a mulher e a necessidade de medidas mais eficazes para proteger vítimas de relacionamentos abusivos. Ninguém deveria perder a vida por não querer continuar uma relação. Que essa tragédia sirva de alerta para toda a sociedade e que a justiça seja feita. O TJS de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Nos vemos na próxima edição do TJS. Até lá!